Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo da doutrina espírita, novamente a Casa Diógenes de Medeiros, acompanhando e chegando mais próximo aos lares de todos que aqui estão presentes. Mais uma vez um encontro virtual, quem sabe em breve, a partir aí do ano que vem, já estaremos novamente nos encontrando, porque o encontro presencial ele tem todo um calor, ele tem toda uma ambientação que é diferente do online. Apesar que o online nos aproxima, mesmo aqueles que permanecem distantes. Vamos então hoje falar de um tema muito importante, um tema que sempre vai ser atual, um tema que tem uma relevância dentro da doutrina espírita indiscutível. Mas antes da gente entrar propriamente no tema, vamos fazer a nossa prece, agradecendo aos benfeitores espirituais, aos amigos que nos acompanham, que nos auxiliam, para que possamos na noite de hoje encontrar as melhores palavras para alcançar os corações amigos que assistem a esse estudo e muitas vezes passam, assim como todos passamos, por dificuldades, por desafios. E a grande proposta da doutrina espírita é esta, é pelo esclarecimento minimizar a dose da dor, minimizar o quanto valorizamos as dificuldades, para que possamos, com o passar do tempo, nos projetarmos verdadeiramente de uma maneira muito mais efetiva ao progresso espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito boa noite então, oficializando aqui. Hoje a gente vai trabalhar com um tema de ímpar importância. A gente está dentro do contexto ainda do livro da Sueli Caldas Schubert, tá? Hoje a gente vai falar do capítulo Sexto Sentido, né? A gente lembra aí de maneira mais imediata daquele filme, né, do Sexto Sentido. Tem muitas similaridades, mas a doutrina espírita vai olhar para esse sexto sentido que todos nós temos de uma maneira um pouco mais aprofundada, logicamente que amparada pela ciência, resguardada por toda aquela metodologia científica, para que o que nós vamos falar, o que nós vamos discutir na noite, tem o crédito e a legitimidade científica. Isso é muito importante. Então, a temática da noite, propriamente dita, o sexto sentido. Tá? Quando a gente discute e a gente trabalha o sexto sentido, de imediato é preciso a gente entender a respeito do que nós estamos falando. Por que nós colocamos e definimos esse título, o sexto sentido? Então, no livro da Sueli, Os Poderes da Mente, existe um capítulo, tá? O sexto sentido. Então, todos somos dotados de um sexto sentido. O sexto sentido é transcendental e possibilita ao ser humano perceber, captar, comunicar-se com outro plano da vida, o plano espiritual. Olha que interessante. Então todos nós temos os nossos sentidos principais, os 5 sentidos, né? Então a gente consegue viver experiências psicológicas através do sentido da visão. Como assim? Então, por exemplo, quando a gente visualiza alguma coisa, quando a gente enxerga alguma coisa, o nosso aparelho visual, os olhos, né, capta essa luz, né? Essa luz ela é decodificada em impulsos elétricos, tá? E ele é transportado através do nervo óptico até o cérebro. Quando chega ao cérebro, existe uma interpretação dessa imagem que foi visualizada. Então a imagem que chega ao cérebro, ela chega codificada, ela chega como se fosse através de um algoritmo binário. Então o computador, quando a gente, aqui agora nesse momento, a gente conversando, a gente batendo um papo, o computador transforma essa imagem e esse som em algoritmos binários, combinações sucessivas de 0 e 1. O nosso sistema nervoso também transforma as imagens que são captadas pelo aparelho visual
em códigos, tá? E esses códigos, eles são interpretados pelo cérebro através dos impulsos nervosos. A interpretação, e aí vem a questão da capacidade interpretativa de cada pessoa, ela pode ter um efeito psicológico diferente em diferentes pessoas. Por exemplo, se você visualiza uma imagem, né, que o cérebro interpreta aquela imagem, né, regiões do cérebro, regiões do córtex, lhe trazendo, né, produzindo substâncias químicas que traduzem a felicidade, que traduzem a alegria, o entusiasmo, significa que aquela interpretação, ela deu margem a essa decodificação pelo cérebro, tá? A mesma coisa quando você experimenta uma refeição que lhe é agradável. Então o paladar transforma o gosto em impulsos, né, neuroquímicos que são transmitidos ao cérebro, e aí a gente tem a sensação do gostar ou não gostar, né, daquilo que a gente está experimentando naquele momento. Então os nossos sentidos, eles funcionam como se fossem antenas de captação. Eles captam informação do meio externo, né? Isso foi um grande processo de adaptação que a gente sofreu ao longo aí dos milênios, quando a gente entrou na fase humana. A gente foi aprendendo aos poucos a criar responsabilidade, né, com essa captação que nós tínhamos do meio externo. E essa captação se dava, sem dúvida, pelos nossos 5 sentidos, tá? Então, quando a gente fala que todos nós somos dotados de um 6º sentido, significa que todos também temos a capacidade, a habilidade de recolher informações do meio externo que estão além da realidade tangível, que estão além da matéria que a gente consegue tocar, que a gente consegue medir, que a gente consegue apalpar, tá? Então existe um processo de captação. Todos nós temos essa captação que vai além da matéria tangível, todos nós temos, tá? Então existe em nós essa capacidade de sentir o mundo transcendental, o mundo que está além do mundo material. Então todos nós temos essa sensibilidade de perceber, de captar e alguns de se comunicar com o outro plano da vida, o plano espiritual. Então quando nós discutimos a ideia do 6º sentido, nós significamos o título deste ponto de vista. A mediunidade é apenas um sentido, ela é apenas uma ferramenta, assim como todas as outras, que nos possibilita a intercomunicação com o mundo espiritual. Então, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com o aprimoramento deste 6º sentido, vai ser comum no futuro a gente manter contato, manter comunicação com os nossos amigos queridos que partiram para a pátria espiritual. Então vai ser comum diálogos, conversas com seres que já não estão na esfera física, mas sim na esfera espiritual. Essa é uma proposta aos poucos que a mediunidade, aquela que é mais ostensiva, vem nos preparando para o verdadeiro despertar espiritual que todos precisamos tomar ciência. Então, isso é elemento importante inicial na nossa discussão. Todos temos uma competência, uma capacidade de se comunicar, de captar e de perceber a realidade extracorpórea. Todos temos essa capacidade. Uns mais, outros menos. E nesse estudo a gente vai tentar entender por que algumas pessoas sentem o mundo espiritual, sentem essa realidade espiritual de uma maneira mais intensa e outras pessoas de uma forma menos intensa, tá? Então, o problema central da nossa aula de hoje, o que a gente está querendo discutir aqui é exatamente isso. Como que a mediunidade nos serve de mecanismo de aperfeiçoamento intelectual e moral enquanto encarnado. Tá bom? Então, vamos continuar então na nossa discussão importante? Então, continuando aqui, o 6º sentido é a mediunidade.
Olha que interessante. Então a mediunidade nada mais é do que um sentido, uma capacidade de captação de informações do mundo espiritual. Todos a temos. Ela existe em estado latente em todas as criaturas humanas. Entretanto, só se desenvolve de forma ostensiva a partir de circunstâncias especiais, e em pessoas que têm propensão para isso. Olha que interessante. Então, assim, todos temos a faculdade mediúnica, todos, mas a sua ostensividade, a apresentação dessa faculdade de uma maneira mais intensa, ou seja, aquelas pessoas que realmente têm a capacidade de estabelecer contato direto, né, de uma forma mais intensa com o mundo espiritual, possuem esse sexto sentido numa maior ostensividade, tá? E por que isso acontece? Porque tem pessoas que apresentam esta ostensividade muito mais intensa, essa intensidade para o fenômeno mediúnico muito mais intensa do que outras. Então, essa é uma pergunta importante que a gente vai tentar discutir ao longo do estudo. Então, pensar nessas questões é elemento fundamental. Por que esta habilidade, essa competência é mais desenvolvida em algumas pessoas do que em outras? Isso tem a ver com uma série de questões, desde um planejamento reencarnatório até uma disposição orgânica do próprio corpo físico que dá condições de manifestação do fenômeno, tá bom? Então vamos continuar então. Essa natural predisposição é decorrente de compromissos e necessidades específicas do indivíduo. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, a mediunidade, né? A mediunidade, ela não é algo acidental. Você não vive a experiência mediúnica em si, né? Porque aconteceu acidentalmente. Por acaso aconteceu, por acaso eu nasci aqui com uma disposição orgânica para o fenômeno mediúnico. Não. Faz parte de algum compromisso, faz parte de um planejamento de necessidades específicas do espírito. Ou seja, a mediunidade, ela tem uma finalidade na nossa vida. A primeira finalidade é descortinar a realidade absoluta material. Então há pessoas que ainda se dizem espíritas e acreditam de uma maneira muito intensa, sem perceberem. Isso é importante, porque teoricamente sabem que a vida continua, sabem que há continuidade do processo. No entanto, acreditam pelos seus exemplos, pela vida prática, que a vida material ela é única. Então todo investimento, todo esforço que a criatura faz no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, é um esforço que está voltado a benefícios apenas deste mundo. Quais são as implicações dessas ações? Muitas. A gente amplia o egoísmo, né? Porque a gente vai querer apenas o bem para nós, já que inconscientemente eu acredito que esta vida é a única vida, eu vou me cercar de condições que me tragam prazer, de condições que me tragam poder, de condições que me tragam situações que eu possa gozar ao máximo esta vida. Então o indivíduo vai se cercando de uma série de circunstâncias materiais, né? E envolvendo-se também com pessoas que vibram e que desejam coisas assim como ele. Então ele vai se envolvendo com as coisas desse mundo de uma forma tão intensa, tão exagerada, que ele se esquece que ele é um ser espiritual. E aí vem a mediunidade com a primeira finalidade na nossa vida: mostrar que esta vida ela não é um fim. As coisas não terminam aqui. Pessoal, eu sei que isso parece estar muito batido para nós, está muito claro para nós que somos espíritas, mas cuidado, quando a gente coloca em xeque as nossas ações não correspondem com aquilo que a gente estuda, com aquilo que a gente acredita.
Viver uma vida acreditando firmemente, convictamente na imortalidade da alma, significa planejar todas as ações desta vida pensando nas consequências positivas ou negativas para outras vidas, porque as vidas são solidárias. Então as nossas escolhas, elas mudam, elas se alteram. A gente cria uma paz muito mais intensa. Não é qualquer momento que nos aborrece, não é qualquer circunstância que nos chateia. Por quê? Porque a gente sabe que elas são passageiras, que elas são fugazes, que elas vão e vêm. Então a doença, ela não tem mais aquela penalidade, aquela dor, aquele estigma muito grande como existe, né, arraigado na nossa sociedade. Pelo contrário, a gente ressignifica a dor, vê ela de um ponto de vista terapêutico, vê ela de um ponto de vista que nos vai impulsionar ao desenvolvimento de virtudes intelectuais, virtudes morais, ou seja, a vida ela toma um outro sabor. A gente aprecia a vida ela tem gosto, ela tem cor, a vida ela fica diferente. Então, a proposta da doutrina espírita é essa, é ressignificar a maneira como nós enxergamos a nossa vida. E a mediunidade é um mecanismo que nos ajuda muito nesse processo de ressignificação. Olha só, você não está absolutamente vivendo uma única vida. Essa vida não é única, essa vida é passageira. Então, todas as suas decisões devem levar em conta acontecimentos do futuro. Você vai prestar conta. Então a mediunidade é isso, é esse chamamento, é esse convite. Preste atenção na vida atual. E como que ela nos faz esse convite? Mostrando que existem espíritos que partiram, existem companheiros que partiram e vêm contar para nós que as ações que eles praticaram nessas vidas, aquilo que eles acharam que não teriam relevância, na pátria espiritual é levado centil por centil em consideração. Ou seja, todas as nossas ações, inclusive as ações em nível mental, os nossos pensamentos. Aonde estão os nossos pensamentos? Aonde gravitam as nossas ideias? Qual é o desejo que é central durante o nosso dia a dia? O que mais a gente valoriza? E de que maneira a gente busca mecanismo de atender a esse desejo? Então, a mediunidade vai nos trazer inúmeros relatos pelas mãos maravilhosas de médiuns psicógrafos que trazem mensagem de amigos, de irmãos nossos que partiram para a pátria espiritual e nos contam das suas experiências felizes ou desgostosas a partir das vidas, de como eles viveram as vidas aqui na Terra. Então, mediunidade é algo sério. Mediunidade é esta aproximação com a nossa verdadeira vida. Então não existe nada oculto na vida. Nada oculto. Para o mundo espiritual, tudo é um livro aberto. Mesmo que as pessoas não tenham consciência do que você está pensando, das ideias que você está formulando, espíritos que convivem contigo têm ciência absoluta dos seus pensamentos. Sabe de que maneira você organiza esse pensamento. Sabe se você deseja o mal para aquela pessoa, sabe se você deseja o bem, sabe se você tem um pensamento benevolente, sabe se você tem um pensamento egoístico. Então assim, o nosso pensamento é um livro aberto. Por quê? Porque o pensamento cria em torno de nós imagens, vídeos. Essas imagens elas têm cor, elas têm cheiro, os espíritos são atraídos para elas, tá? Então, a nossa vida aqui na Terra não é uma viagem, no sentido de que nós vamos aproveitar a viagem, fazer o que a gente quer, descansar. Não. Se a gente ainda tem essa concepção arraigada, a gente deve ressignificar esse processo. A vida aqui na Terra é uma vida de desenvolvimento de virtudes. Existem situações que nos promovem a esse desenvolvimento e existem outras situações
que nos afastam desse desenvolvimento das virtudes. Então, quando a gente discute a mediunidade, quando a gente traz essa questão do compromisso e necessidades específicas do indivíduo, a gente está falando a respeito dessas questões. E quando a faculdade se torna evidente, pode-se dizer que é um sinal de um chamamento para uma realidade maior. Olha só que interessante. Um chamamento para uma realidade maior. Expressa compromissos anteriores que devem ser assumidos no presente, ao tempo em que são convites para uma mudança de entendimento e do rumo dos próprios passos. Perceba o seguinte, a doutrina espírita, ela esclarece o fenômeno mediúnico, mas ela não força o médium a desenvolver a mediunidade. Não, ela faz um convite. Ela mostra para nós os benefícios do exercício bem direcionado da mediunidade. Os benefícios que trazem à vida do médium e daqueles que convivem com ele. Então, isso é elemento importante. É sempre um convite. Cabe, logicamente, ao espírito que assumiu os seus compromissos a tomar uma escolha. Se vai ou não desenvolver a mediunidade. Tá? Isso é elemento importante. Então, continuando aqui a nossa discussão, no livro dos médiuns, Kardec, ele traz uma informação importante. Ele fala o seguinte, sendo os homens parte integrante do intercâmbio entre os dois planos da vida, o material e o espiritual, o melhor é que conheçamos e bem os mecanismos desse relacionamento. O livro dos médiuns, então, está aí a dica para quem nunca leu ou leu de uma maneira superficial, é o manual mais seguro para todos os que se dedicam às atividades de comunicação com o mundo espiritual. Então, todos nós que temos a mediunidade, todos nós a temos, porém uns têm o fenômeno apresentado de forma mais ostensiva. A faculdade mediúnica é ostensiva. Outros apresentam a faculdade mediúnica de uma maneira pouco ostensiva. Ela tem um caráter, uma natureza muito mais intuitiva, tá? Mas não deixa de ser um fenômeno de comunicação, um fenômeno de diálogo, tá? Então isso é um elemento importante. Para a gente se aprofundar, ampliar os nossos conhecimentos a respeito de mediunidade, da temática de mediunidade, a gente tem que estudar o livro dos médiuns, é fundamental. E aí, no livro dos médiuns, existe um questionamento muito importante no capítulo 20, item 266, que é o seguinte, Kardec vai questionar os espíritos se o desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium, né? Ou seja, aquele que apresenta a mediunidade na sua ostensividade, significa que esta pessoa, ela tem de uma maneira proporcional, ou seja, na mesma intensidade, virtudes morais, ou seja, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa humilde, é uma pessoa pacífica, é uma pessoa benevolente, é isso? E aí os espíritos respondem, não, não é isso. A faculdade propriamente dita deve-se ao organismo. Então, olha que interessante. A faculdade deve-se ao organismo, pessoal. Então, a faculdade mediúnica, ela tem a sua ostensividade porque existe uma disposição orgânica que permite esse processo, tá? Por isso que esta faculdade mediúnica, ela aparece em maior intensidade em idades mais nas pessoas mais jovens, né? Então a gente tem a mediunidade aflorando até na fase infantil, na fase da adolescência, na fase adulta, e ela vai reduzindo aos poucos conforme a gente vai chegando numa fase mais senil, tá? Numa fase mais madura. Então a mediunidade ela vai reduzindo, por quê? Porque a disposição orgânica ela reduz proporcionalmente com o desgaste do corpo físico, tá? Então, o desenvolvimento da mediunidade não é proporcional, pode ser, mas não significa que é, ao desenvolvimento moral do médium, tá? A faculdade, ela deve-se ao organismo, isso é um elemento importante. Então, ela é independente do moral,
O mesmo, logicamente, não acontece com o seu uso. A gente sabe disso. Então, o uso da mediunidade, aí sim, depende do bom ou do mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, as finalidades que você vai dar ao uso da faculdade mediúnica depende de você, tá? Depende das suas virtudes, depende do seu nível de conhecimento e como esse conhecimento está aliado com a sua moralidade. Então, isso é um elemento importante quando a gente começa a discutir mediunidade, tá? Então, continuando aqui, ainda no livro dos médiuns, a alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Então, o veículo de comunicação, né, que é o médium, depende diretamente de como ele mantém a sua sintonia mental, tá? Se ele vibra numa frequência de bons pensamentos, de bondade, de benevolência, logicamente que ele vai atrair espíritos que comungam com a mesma frequência vibratória. Isso é natural, isso é um fato. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente compartilha ideias, a gente compartilha pensamento com aquelas pessoas que comungam desses pensamentos. Isso é uma lei básica na nossa sociedade. No mundo espiritual, a mesma lei é verdadeira. Então, nós vamos dar margem à aproximação de espíritos bons ou maus, né? Maus no sentido de que ainda eles estão distantes do bem, conforme é o nível da nossa sintonia mental, tá? Isso é determinante da maneira como vai ser o processo de comunicação. Então, quem se comunica? Quem são os espíritos que se comunicam? Quem são os espíritos que estão próximos ao médium? Depende justamente do nível mental do médium, da atmosfera mental que esse médium emite, tá? Então, isso é algo importante da gente entender, tá? Então, no livro Roteiro, tem um capítulo, né? Pensamento, que o Emmanuel vai falar um pouquinho dessa lei de atração. Então, por que esse fenômeno de atração ele se estabelece? Por que ele acontece? Então, precisamos compreender que os nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. É aquilo que a gente estava falando. Aquilo que a gente pensa, a gente cria nessa atmosfera mental, né? Nesse campo mental, imagens que representam o nosso pensamento. E isso atrai, pessoal. É igual uma sintonia de TV. Você vai colocar no canal, você vai colocar na emissora que mais lhe agrada, na programação que você é mais simpático. Os espíritos a mesma coisa. Eles vão se aproximar conforme eles identificam os pensamentos e as criações que lhes são afins. É uma lei de afinidade e sintonia, simples assim. Então atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, inovações e apelos. Então tem muitas pessoas, né, e eu me incluo no processo, muitas vezes a gente, em algumas circunstâncias da vida, é natural com todos nós, a gente se vê um pouquinho mais triste, um pouco menos inspirado, um pouco menos entusiasmado com a vida, né? Parece que as coisas vão perdendo um pouquinho a tonalidade, enfim, aquela motivação que nós tínhamos antes. Isso é natural, todos nós passamos por esses momentos, né? De tédio, de tristeza. O grande problema é fazer uma avaliação se esses momentos são muito duradouros, se eles persistem, né? E aí é um exercício interessante para a gente identificar se existe ou não em torno de nós, ou conosco, né, melhor dizendo, algum espírito ou companhia que compartilha da mesma sintonia mental. Normalmente existe. Normalmente quando a gente está nessa frequência vibratória mais assim desanimado, existem espíritos ali em torno de nós que também vibram nessa faixa de frequência, tá? E aí, para a gente mudar, para a gente tomar resoluções diferentes,
é interessante que a gente mude o nosso nível mental. Mas não adianta a gente falar assim, eu gosto muito dessa questão mais prática, né? Como que a gente sai de algumas circunstâncias que são embaraçosas, que muitas vezes vão aos poucos nos minando a energia? Não é tão simples falar, mude o pensamento. Se a gente está com um pensamento viciado, né, na crítica, na malevolência e olhar sempre o aspecto negativo para a vida, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir substituir ou fazer a mudança desse pensamento. Por quê? Porque a gente tem em torno de nós, imantado em torno de nós, primeiro o vício do pensamento negativo. Segundo, as criaturas que também são viciadas nesse pensamento. Então a tarefa é dupla. A primeira tarefa é consigo, né? Que nasce de um processo auto-obsessivo. Você se sedia nesse processo. Por quê? Porque você vai aos poucos incentivando isso. E segundo, os espíritos, os companheiros que também comungam desse pensamento. Então qual que é a ideia? A ideia é você fazer alguma atividade que coloque o seu pensamento, a sua mente, numa posição contrária à atual. Então, vai fazer uma atividade física, vai trabalhar numa atividade assistencial, vai ler um livro, vai ver um programa interessante, ou seja, estimule o seu cérebro à criatividade, ao exercício das virtudes morais, ou seja, provoque isso. Quando a gente diz cérebro, logicamente que a gente está se remetendo ao espírito, né? Estimule o seu espírito, dê combustível para ele. O espírito precisa de combustível, pessoal. Então esse vazio que falta preenchimento nas nossas vidas é porque a gente está dando combustível para o corpo e esquecendo do combustível espiritual. E o combustível espiritual é tudo aquilo que desenvolve a espiritualidade. E existe em todos os locais. Né? Na criatividade, no desenvolvimento intelectual, numa tarefa útil que você pratica, enfim, numa série de coisas que vão aos poucos redirecionando o seu pensamento, tá? Então, a nossa frequência mental, ela é algo determinante na nossa vida. Então, o nosso sucesso e o nosso fracasso em coisas simples da vida, em coisas práticas, começa primeiro em nível mental. Aquilo que você pensa, faz uma investigação no que você pensa, da forma como você pensa, isso é fundamental. Talvez aí seja o ponto de partida para você redirecionar toda a sua vida. E naquele espírito, naquelas pessoas que são médiums, esse processo é ainda mais intenso. Por quê? Porque ela tem uma sensibilidade muito maior da influência espiritual. Por isso que a vigilância e o desenvolvimento da mediunidade nos médiuns que apresentam a faculdade mediúnica de maneira ostensiva é fundamental. É fundamental. Por quê? Para esse autoconhecimento, seguido de um autocontrole. Tá? Então isso é fundamental quando a gente discute reconhecimento das criações mentais e da ligação dessas criações com a mediunidade. Então, vamos continuar ainda na nossa discussão. Kardec, quando ele observa os fenômenos espíritas, né, os fenômenos mediúnicos, enfim, que tinham naquela época as mesas girantes, enfim, mais para frente surgiram os fenômenos de psicofonia, de voz direta, psicografia, enfim, ele precisava de uma explicação para esse processo, né? Precisava de uma base, precisava de uma construção teórica para justificar, ó, isso está acontecendo por causa daquilo, tá? Porque assim, como que você explica a interação do que é imaterial, aí entre aspas, com aquilo que é material? Precisa ter um intermediário. Então a grande tese defendida aí por Kardec no livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, é o perispírito, tá? E André Luiz, nas suas obras, ele vai dividir o perispírito até de uma maneira didática, mas isso daqui é uma divisão energética. O perispírito ele divide então em 4 corpos, tá? De diferentes níveis energéticos, tá? Então a gente tem aí o próprio espírito, a gente tem o corpo mental, o corpo espiritual, o duplo etérico, tá? Também chamado de corpo causal, e o corpo físico. Então isso daqui aparece muito nas obras de André Luiz, mecanismos da mediunidade, nos domínios da mediunidade, ação e reação, são obras de André Luiz que ele fala dessas divisões do perispírito, tá? Então a gente vai passar rapidamente. Então o espírito, a gente bem sabe, é o princípio inteligente, então é ali
que está a origem, a gênese de toda a inteligência, de todo o processo criativo, das virtudes, né, que se manifestam no corpo físico. A energia, né, se liga, tá, ao fluido cósmico universal, e esse espírito então que tem a capacidade de plasmar esses diferentes corpos energéticos, tá? E é no espírito, logicamente, que está congregado os vícios e as virtudes. Então, o desenvolvimento intelectual e moral não é do perispírito. O desenvolvimento intelectual e moral é do espírito. É o espírito que tem vícios ou virtudes. Isso tem que ficar claro. O corpo mental, o corpo mais energético, né, que viria logo na sequência aí do espírito, é o responsável, de uma maneira bem simples, tá, pessoal, bem didática, pela produção do pensamento. Então, a origem do nosso pensamento, algo extremamente complexo, que mesmo o André Luiz, nas suas investigações ali no livro Mecanismos da Mediunidade, não se atreveu a entrar nos meandros das discussões da origem do pensamento, tá? Então ele descreve o pensamento como uma força criativa movida pela vontade, mas a natureza do pensamento ele não discute. Isso é importante. Aqui é corpo espiritual. Ele é um corpo revestido de uma estrutura eletromagnética composta de elétrons e fótons, com características vibracionais diferenciadas. Então é um corpo que começa a se aproximar, perceba, de uma característica mais material, tá? O corpo espiritual, então, vai aos poucos se aproximando de uma característica mais material. Então ele tem uma estrutura eletromagnética constituída de fótons e elétrons, tá? E ali no corpo espiritual, André Luiz faz menção como se fosse um livro da contabilidade no banco divino, onde estão gravados todos os créditos dela. Então, a memória, o registro, então se a gente fosse didaticamente localizar o registro da memória do espírito, a gente colocaria aí nesse corpo espiritual. A gente tem o duplo etérico, responsável pela vitalidade, abriga os centros de força, o coronário, o frontal, o laríngeo, o faríngeo, né? Enfim, todos os centros de forças que compõem os mais importantes, tá? São muitos centros de força, aqueles que são mais importantes, né? Eles estão aí localizados no duplo etérico, tá? É a partir daí também que a gente tem o ectoplasma, né? Que a gente vê aí em algumas manifestações de materialização, tá? E algumas forças radiantes. E a gente tem, por fim, o corpo mais denso, a energia mais densa, o corpo físico, que é onde a gente desenvolve efetivamente as nossas virtudes, e a gente vai aprimorando aí aos poucos a nossa competência espiritual, a nossa evolução espiritual, tá? Então, por que eu fiz essa divisão? Por que eu trouxe essa divisão? Porque todos esses corpos, eles definem um campo, tá? Uma atmosfera perispirítica, também conhecida como aura, tá? Aí fica a critério, enfim, de como vocês querem nomear. Mas é uma atmosfera, um campo espiritual, tá? É uma atmosfera irradiada pelo corpo, né? Por esses corpos perispiríticos, tá? Que é formada por pensamentos, por produções psíquicas, obedece às leis da matéria, e aí, enfim, é o nosso cartão de visita, no mundo espiritual. Então, o que é importante a gente falar aqui? Importante a gente falar aqui o seguinte, que quando a gente pensa, quando a gente tem as nossas criações mentais, é nessa psicosfera espiritual que nós vamos estar criando, que nós vamos estar plasmando imagens, vídeos, uma série de coisas que os espíritos então identificam. Então a nossa vibração espiritual já é o nosso cartão de visita, tá? Que identifica. Então é pelo perispírito que a gente consegue esse processo de comunicação com os outros espíritos. Então Kardec propõe o perispírito, propõe essa natureza que ele chama, né, de quintessenciada, é uma matéria além da matéria, que está entre
os meios, está entre os mundos, né? Material e espiritual. Então, o perispírito, esse corpo semi-material que permite a comunicação com os espíritos. A gente não vai aqui se aprofundar nos processos de comunicação. Não é objeto das nossas discussões de hoje, tá? Mas é o perispírito que é a chave de todos os fenômenos mediúnicos, tá? Então, a ciência espírita, ela dá um grande passo quando Kardec consegue organizar, né? Consegue trazer o que a gente chama desse elemento teórico, né? Dessa base para a doutrina espírita que consegue justificar os fenômenos mediúnicos. E ele tira então os fenômenos do caráter do maravilhoso, né? E traz para o caráter científico. Então, isso é importante, tá? Quando a gente discute o perispírito. Então, voltando aqui, rapidamente, é exatamente essa faculdade de captação de ondas e campos vibratórios muito delicados e complexos que favorecem o intercâmbio com os espíritos desencarnados, tá? Então, é o perispírito que é o nosso, vamos colocar assim entre aspas, o nosso órgão espiritual que permite a captação das formas, pensamentos do mundo espiritual, tá? Então, só para fazer uma analogia, tá? Que eu acho importante aqui, vamos ver o seguinte, só para a gente fazer uma analogia aqui, elemento importante. Então, quando a gente fala dos órgãos que captam todos os fenômenos, todos os eventos do mundo externo, a gente está falando da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, enfim. Esses são os 5 mais conhecidos. Aqui só para efeito de exemplo, pessoal, a medicina já contabilizou mais de 20 órgãos de sensibilidade do corpo físico com o mundo material. Então existem mais de 20 processos de captação das coisas do mundo material para o mundo interno, corporal, tá? A mediunidade, né, que ela se manifesta nesse processo de captação do mundo espiritual para a nossa realidade moral, ela se dá por essa glândula, tá? Essa glândula é muito estudada, a epífise, também chamada de glândula pineal. A primeira vez que ela foi discutida, que ela foi apresentada, foi lá na época de 1640, pessoal, numa carta escrita por Descartes. Então Descartes já falava que existiria no cérebro uma glândula que seria o local onde a alma se fixaria com mais intensidade. Então perceba que isso daí é um processo, né? É um conhecimento, apesar de intuitivo, que já vem de longa data, tá? Se a gente avançar um pouquinho, em 1945, lá no livro Missionários da Luz, tem a primeira menção, né, de André Luiz, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças dos subconscientes. Tá? Então, André Luiz já faz menção, já em 1945, a essa glândula pineal ou a epífise. Tá? Inspirado nessas obras, né, de André Luiz, enfim, mais para frente a gente vai ver que começaram a surgir alguns estudos científicos. Tá? Aqui é um estudo publicado aí na revista Nature que vai falar a respeito de um campo magnético da Terra, né, que é identificado, que é percebido pelas células pineais. Então a gente já vai perceber que essas células, pela publicação aqui desse estudo, já em 1988, pessoal, de que essa glândula ela tem uma alta sensibilidade para a captação de campos eletromagnéticos, tá? Então, quando você varia esse campo eletromagnético, existem variações que são percebidas por essa glândula, a epífise, tá? Mais para frente, aí já da década de 90, o próprio Sérgio Felipe, desenvolvendo inúmeros estudos aí na Universidade de São Paulo, tá? Especificamente aí no Departamento de Medicina, inspirado nas obras de André Luiz, a respeito da
glândula pineal. Então o Sérgio Phillips vai fazer uma série de estudos do ponto de vista anatômico mesmo, do ponto de vista fisiológico da glândula pineal através de biópsias para reconhecimento da sua própria constituição. Tá? E a gente tem outros pesquisadores que se dedicam ainda pesquisando a respeito da pineal. Então a pineal, a localização dela é aí na parte central do cérebro, tá? Aí a gente tem aí se a gente colocar o dedo aqui no meio dos olhos, tá? E a gente caminhar até o centro, mais ou menos o centro do cérebro, essa é a localização da pineal. Tá próxima aí do hipotálamo, tá? O hipotálamo aqui e o tálamo aqui em cima. Então, a glândula pineal seria o centro de captação, tá? Destas ondas, dessas formas, pensamentos que vêm do mundo espiritual. Então, eles seriam sequestrados, eles seriam captados pela glândula pineal diretamente. Então, a gente não teria um órgão físico que fizesse essa captação, como a gente tem os olhos, como a gente tem o paladar, os ouvidos e assim por diante, tá? Ela é responsável, então, por todos os fenômenos psíquicos e mediúnicos, diretamente ligado ao centro de força, o coronário. Então, essa glândula pineal estabelece conexão direta com esse centro de força, o coronário, localizado no nosso corpo, né, um dos corpos perispiríticos chamado de duplo etérico, tá? Então, da estrutura interna, rapidamente, pessoal, a glândula pineal contém cristais de apatita e eles são responsáveis pela captação de ondas eletromagnéticas. Então, esses cristais, eles têm uma propriedade interessante, pessoal, que eles funcionam como se fossem antenas. Aqui é como se fosse uma onda pensamento chegando, tá? Uma forma pensamento, um pensamento chegando até o médium, até a glândula pineal. Existe um sequestro. Perceba que ele chega e ele fica preso. Então ele vem aqui, vem para cá, vem para lá e ele começa a ser sequestrado. Ele é como se fosse uma antena mesmo. Ele é captado por essa glândula pineal com mais intensidade, sobretudo nos médiuns que apresentam a ostensividade. Aqui, para a gente entender de uma maneira bem resumida, olha aqui é uma imagem real, tá? De tomografia. Olha aqui é a glândula pineal aqui no centro, tá? Aqui a gente tem uma pessoa que apresenta uma mediunidade leve, tá? E uma mediunidade ostensiva. Se você olhar aqui, existe um número grande de cristais aqui de apatita. Aqui existem pouquinhos, tá? Então a gente fala, esses cristais, a gente fala que existe uma maior biomineralização, tá? Então, esses cristais mais intensos de apatitas no cérebro de pessoas que apresentam a mediunidade ostensiva, funciona como se a gente aumentasse, né? Fazendo uma comparação com uma antena, é como se ele tivesse uma antena parabólica de captação. Ele consegue captar os fenômenos mediúnicos de uma forma muito mais intensa do que quando comparado com um médium que apresenta uma mediunidade menos intensa, tá? Uma mediunidade mais ligada ao desdobramento. E aqui a mediunidade ligada à passividade nos fenômenos de psicofonia, por exemplo, tá? Então, aqui rapidamente, ela tem funções, então, a glândula pineal sensorial, endócrina e cronológica, tá? Então, ela é o centro de controle das emoções, comanda forças dos subconscientes, suprimento de energias psíquicas, tá? Função endócrina, controle do sistema endócrino, controle das glândulas sexuais, tá? E cronológica, despertamento da sexualidade, isso daqui muito ligado à fase da adolescência, despertamento também da mediunidade, controle do ciclo circadiano. Então, esses dados, essas afirmações, é tudo com base em estudos do Sérgio Phillips, que vem pesquisando muito a glândula pineal, tá? São estudos de natureza científica, tá, pessoal? Então, a glândula pineal, a principal função dela, então, é captar ondas eletromagnéticas e converter essas ondas em impulsos, estímulos neuroquímicos, tá? Então, quando ela converte esses impulsos
eletromagnéticos, né, essas ondas mentais, em impulsos neuroquímicos, tá? Eu estou colocando aqui ondas eletromagnéticas, pessoal, mas assim, a gente não tem uma certeza, né? Não se sabe a natureza física do pensamento, tá? Mas colocando aqui do ponto de vista científico, daquela pesquisa que eu mostrei. Então ela tem uma capacidade de captação de ondas eletromagnéticas, aqui como se fosse uma representação de formas de pensamento, e transforma isso em estímulos neuroquímicos, transforma isso em produção de hormônios, tá? Impulsos eletroquímicos dentro do cérebro. E isso tem um efeito ou psicológico, dependendo da área do cérebro que vai ser interpretado, ou um efeito biológico, que é quando existe a somatização do próprio fenômeno mediúnico, da própria faculdade mediúnica da comunicação no corpo, né? O médium passa mal, o médium sente falta de ar, tem uma série de sensações. Então existe essa somatização também, tá? Então, quando esses estímulos eles são interpretados pelo córtex, tá? Córtex, toda essa região, aqui o córtex frontal, tá? Eles são decodificados ou pelo córtex ou pelo hipotálamo. Quando é pelo córtex, a gente tem os fenômenos mediúnicos. Quando é pelo hipotálamo, a gente tem as sensações, as somatizações físicas, tá? Então a gente tem aqui, ó, quando a interpretação dessa captação que vem pela pineal, que é transformada em impulsos neuroquímicos e é interpretada pelo córtex, a gente tem um efeito mediúnico. Quando é interpretada, quando é direcionada ao hipotálamo, a gente tem toda a somatização clínica. Então, por isso que alguns médios apresentam uma série de sintomáticas que vão ser tratadas pela medicina convencional e elas não surtem efeito, não melhoram, não tem resultados positivos. Por quê? Porque tem um viés mediúnico, tá? Não sempre, mas tem um viés mediúnico. Por isso que esse processo precisa ser ajustado de uma maneira colaborativa, tá? Então, quando a gente tem interpretação aí pelo hipotálamo, a gente tem distúrbios alimentares, sexualidade irregular, sono alterado, fobias, medo, pânico, aí ó, depressão, ansiedade, agressividade, irritabilidade, violência. Perceba que esses comportamentos eles são todos intensificados, pessoal. Todos intensificados ou reduzidos. Muitas dessas intensificações ou reduções podem ter relação com a mediunidade, tá? A gente tem também aqui, ó, distúrbios hormonais, tá? Pode afetar até a questão do período hormonal, por exemplo, em mulheres, né, com o ciclo menstrual normal. A gente tem também efeitos no sistema nervoso autônomo, aí mexe com a respiração, circulação, digestão, temperatura. Então, os fenômenos mediúnicos, quando eles têm um direcionamento ao hipotálamo, existe uma somatização desses fenômenos no corpo físico, tá? Então a mediunidade, ela traz também somatizações de ordens orgânicas, tá? Então por isso que o médium, ele tem uma série de efeitos no corpo físico e muitas vezes ele não sabe identificar a origem do processo. E muitas vezes a origem é de uma conexão mediúnica que foi estabelecida, houve um processo de decodificação, de captação pela pineal e sua decodificação, só que ao invés dessa interpretação ser feita pelo córtex, ou seja, ao invés da gente dar ao fenômeno uma característica mediúnica, ele assume uma característica física. E aí ele vai se somatizar no corpo físico com distúrbios no comportamento, distúrbios hormonais ou no próprio sistema nervoso, como a gente viu, tá? Quando, pessoal, esse processo ele é interpretado pelo córtex, né? Quando é o córtex que recebe essas informações, aí a gente tem os fenômenos de psicografia, psicofonia, transe mediúnico, possessões, tá? E daí por diante, tá? Então, isso daqui é elemento importante da gente entender. Então, por isso que a gente diz que a faculdade mediúnica é orgânica, tá? Ela é uma disposição orgânica, é uma característica orgânica.
porém o exercício da faculdade mediúnica, a finalidade desta faculdade tem muito a ver com um conhecimento do médium. Por isso que o desenvolvimento mediúnico ele é fundamental. Né? Ele é fundamental. Por quê? Porque você precisa conhecer, você precisa aprender a diferenciar o que é de natureza mediúnica e o que é seu. Tá? A gente precisa, com o tempo, aprender a fazer essas diferenciações, porque senão a gente vai se tornar um joguete, né? Na mão de muitos espíritos. Então a gente entra em ambientes do ponto de vista energético, né? Que eles abrigam criações mentais de ódio, de violência, de rancor. O médium tem uma alta sensibilidade de captação dessas coisas. Ele não tem uma capacidade de interpretação dessa sensação, então ele é altamente impressionável por conta disso e ele vai somatizando tudo no corpo, passa mal, e aí uma série de consequências vão acontecendo. Por isso que o desenvolvimento da mediunidade ele é fundamental para uma vida saudável, também do ponto de vista orgânico, quanto mais do ponto de vista espiritual. Então, pessoal, avançando aqui um pouquinho, eu vou avançar aqui. Então, só para a gente finalizar o nosso estudo da noite, então todo o processo de conexão, tá, entre espíritos, ele se estabelece pelo perispírito. Tá? Isso é um fenômeno que acontece com todos os espíritos. Tá? Ele apenas assume uma característica ostensiva quando existe essa disposição orgânica, tá? Quando existe essa disposição orgânica e por um processo, tá lá, de afinidade, existe uma ligação do campo mental, existe uma interação perispiritual, o centro de força do coronário recebe esse fluxo mental, essa força, essa energia que parte da pátria espiritual, vinda de outras fontes emissoras, vinda de outros espíritos. A glândula pineal faz a sua captação, isso vai para o tálamo, ao córtex, que faz a interpretação, e a gente tem um fenômeno mediúnico. Então existe esse sequenciamento do ponto de vista, vamos colocar assim, orgânico, nos 3 últimos sequenciamentos. Nos primeiros, do ponto de vista espiritual, então existe uma intercomunicação perispirítica, tá aqui, ó, entre os espíritos, tá? Entre o perispírito dos espíritos, para se estabelecer o fenômeno mediúnico, tá bom? Então, esta identificação é importante, por quê? Porque agora fica claro para nós que a mediunidade é um sentido. A mediunidade faz parte de um sentido humano. Ela é uma captação de uma realidade externa que é codificada pelos nossos aparelhos internos, tá? Uma disposição orgânica, e aí tem a interpretação de áreas do cérebro, né? Que é o córtex. Logicamente que a qualidade desta interpretação é feita pelo espírito. E aí sim, as suas virtudes, a sua evolução moral vai ser determinante para as finalidades do fenômeno mediúnico que ele vive. Se ele vai dar uma finalidade positiva ou não ao processo. Para a gente encerrar o nosso estudo, vamos então aqui só retomar. Então, isso é muito importante. A medicina e a casa espírita precisa trabalhar em comunhão. Por quê? Porque o fenômeno mediúnico ele tem uma dimensão biológica e ele tem uma dimensão espiritual. Então, quando existe esta parceria, o processo terapêutico ele tem uma eficácia muito melhor, tá? Muito melhor. Para a gente encerrar, então, a gente vem com a fala da Sueli, onde ela diz: supor que tudo isso seja fantasia, que faz parte do imaginário popular, é dar a esse imaginário uma inconcebível magnitude, visto que já existia, mesmo entre os homens primitivos, na aurora da humanidade. O que sobressai nesse tipo de conduta contrária, às vezes agressiva,
é o receio de uma realidade maior, transcendente, que traz no seu cerne um chamamento à responsabilidade. E é isso que a grande maioria quer evitar. Então, para a gente encerrar o nosso estudo da noite, é exatamente isso. Muitas pessoas se afastam ao desenvolvimento desse sexto sentido, que é algo natural, que é algo espontâneo, tá? Por conta das responsabilidades que isso pressupõe. Porque você ter consciência absoluta da vida espiritual pressupõe uma vida material dentro de regras, de disciplinas, dentro de um contexto de moralidade que seja voltado ao bem, voltado à benevolência, voltado ao amor. Então, todas essas questões do fenômeno mediúnico têm implicações diretas na qualidade que nós vamos dar à nossa vida atual. Pessoal, era isso que a gente gostaria de falar na noite de hoje. Desculpe a extensão do estudo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento, agradecendo aos benfeitores espirituais pela oportunidade de mais uma vez nós estudarmos e refletirmos a respeito de temática tão importante, a mediunidade. Que possamos então tomar consciência desse sexto sentido e aos poucos explorá-lo com mais discernimento, com mais lucidez. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, amigos.